Olá, meu nome é Lígia Amaral e tenho o hábito de fazer a leitura do Evangelho todos os dias no meu lar. Gostaria muito de convidá-lo a ouvir o Evangelho passo a passo. Vamos dar início desde o capítulo 1, no Gênesis, uma leitura corrida, e você deixa a sua opinião sobre o nosso dia a dia, a nossa leitura, sobre as reflexões e interpretações que o Evangelho nos passa no dia a dia. Então vamos começar. Gênesis. A palavra Gênesis quer dizer começo. Este livro conta como tudo que existe começou e como surgiram os seres humanos, o pecado e o sofrimento. E conta como Deus, no começo, apareceu às pessoas e mostrou como deveria ser obediente a Ele. O livro de Gênesis se divide em duas partes. A primeira, no capítulo 1 ao 11, conta como Deus criou tudo que existe, incluindo a raça humana. Encontram-se aqui as histórias de Adão e Eva, Caim e Abel, Noé e o dilúvio e a Torre de Babel. A segunda parte, do capítulo 12 a 50, conta a história dos patriarcas hebreus, Abraão, Isaque, Jacó e os seus 12 filhos, que foram o começo das 12 tribos de Israel. E o livro termina com a história de José, um dos filhos de Jacó, que fez com que os seus irmãos e o seu pai fossem morar no Egito. O livro de Gênesis, Deus age, Ele cria o mundo, cuida das pessoas e mostra interesse pelo seu povo. Deus julga e castiga os maus e abençoa os que lhe obedecem. Capítulo 1. A criação do universo e a raça humana. No começo, Deus criou o céu e a terra. Não havia ordem nem vida na terra, que era toda coberta por um mar profundo. A escuridão cobria o mar e o Espírito de Deus se movia por cima da água. Então Deus disse: que haja luz, e a luz começou a existir. Deus viu que a luz era boa e a separou da escuridão. Deus pôs na luz o nome de dia e na escuridão pôs o nome de noite. A noite passou e veio a manhã. Esse foi o primeiro dia. Então Deus disse: que haja no meio da água uma divisão para separá-la em duas partes. E assim aconteceu. Deus fez uma divisão que separou a água em duas partes. Uma parte ficou do lado de baixo da divisão e a outra parte ficou do lado de cima. Nessa divisão, Deus pôs o nome de céu. A noite passou e veio a manhã. Esse foi o segundo dia. Aí Deus disse: que a água esteja debaixo do céu, se ajunte num só lugar, a fim de que apareça a terra seca. E assim aconteceu. Deus pôs na parte seca o nome de terra, e nas águas que se haviam ajuntado, ele pôs o nome de mares. E Deus viu que o que havia feito era bom, e em seguida ele disse: que a terra produza todo tipo de vegetais, isto é, plantas que deem semente e árvores que deem frutas. E assim aconteceu. A terra produziu todo tipo de vegetais, plantas que dão sementes e árvores que dão frutas. E Deus viu que o que havia acontecido era bom. A noite passou e veio a manhã. Esse foi o terceiro dia. Então Deus disse: que haja luz no céu para separarem o dia da noite e para marcarem os dias, os anos e as estações. Essas luzes brilharam no céu para iluminarem a terra. E assim aconteceu.
Deus fez as duas grandes luzes, a maior para governar o dia e a menor para governar a noite, e fez também as estrelas. Deus pôs essas luzes no céu para iluminarem a terra, para governarem o dia e a noite e para separarem a luz da escuridão. E Deus viu que o que havia feito era bom. A noite passou e veio a manhã. Esse foi o quarto dia. Depois Deus disse que as águas fiquem cheias de todo tipo de seres vivos e que na terra haja aves que voem no ar. Assim, Deus criou os grandes monstros do mar e todas as espécies de seres vivos que em grande quantidade se moveu nas águas e todas as espécies de aves. E Deus viu que o que havia feito era bom. Ele abençoou os seres vivos do mar e disse: aumentem muito em números e encham as águas dos mares, e que as aves se multipliquem na terra. A noite passou e veio a manhã, e disse, foi o quinto dia. E esse foi o quinto dia, Então Deus disse que a terra produza todo tipo de animais domésticos, vegetais e os que se arrastam pelo chão, cada um de acordo com a sua espécie. E assim aconteceu. Deus fez os animais, cada um de acordo com a sua espécie, os animais domésticos, os vegetais e os que se arrastam pelo chão. E Deus viu que o que havia feito era bom. Aí ele disse: agora vamos fazer os seres humanos, e que serão como nós, e que parecerão conosco. Eles terão poder sobre os peixes, sobre as aves, sobre os animais domésticos e selvagens e sobre os animais que se arrastam pelo chão. Assim Deus criou os seres humanos. Ele os criou parecidos com Deus, e os criou homem e mulher, e os abençoou, dizendo: tenham muitos e muitos filhos, espalhem-se por toda a terra e a dominem, e tenham poder sobre os peixes do mar, sobre as aves que voam no ar e sobre os animais que se rastejam, que arrastam pelo chão. Para vocês se alimentarem, eu lhes dou todas as plantas que produzem semente e todas as árvores que dão frutos, mas para todos os animais selvagens, para as aves e para os animais que se arrastam pelo chão, dou capim e verduras como alimento. E assim aconteceu. E Deus viu que tudo que havia feito era muito bom. A noite passou e veio a manhã. Esse foi o sexto dia. E nós acostumamos fazer assim. O segundo capítulo será amanhã. E sempre um dia a gente lê um capítulo e todos os versículos deste capítulo 1, né? Hoje, e amanhã será o capítulo 2. E vamos fazer a leitura na sequência, até terminarmos a leitura da Bíblia completa. Pode se levar meses ou anos, mas a leitura será feita desta forma. Então, agradecemos pela atenção e que possamos, sim, estender, do dia, refletir sobre a leitura, falar sobre a leitura, comentar o que achou da leitura e deixar a opinião aqui no vídeo para que possamos melhorar todos os dias. Muito obrigada, gratidão, graças a Deus, e que o dia seja de bênçãos e muita luz após a leitura de cada capítulo do Evangelho, de cada versículo, que seja de iluminação, de prosperidade, de sucesso nas nossas vidas. Abençoa, Senhor, nosso lar interno, nosso lar espiritual, o nosso lar físico, nossa casa, nosso país, nosso continente. Abençoa, guarda-nos, cuida de nós, coloca teu anjo guardião em nossa porta.
na frente, atrás, em todos os lados de nossa casa, blindando o nosso lar. Que assim seja feita a tua vontade. Gratidão, graças a Deus. Muito obrigada. Amém.